Na sua cabeça, e foi o que eu aprendi também, né? O preso tá lá comendo picanha dada pelo Estado enquanto você tá comendo ovo mexido. Chato, você fica puto, né? Você quer ir lá esfaquear o cara. Ok. Como vão? Tudo bem? Suzane? Olá. Bom, se a desumanização e o ódio ao bandido, à pessoa que está presa e tudo mais acabam afastando as pessoas da discussão sobre sistema de justiça criminal, sobre encarceramento e tudo mais, porque afinal de contas, sabe como é, né? Se é para combater o bandido, tudo bem se você torturar, se você deixar de ser neutro, tudo bem se você rasgar a Constituição, afinal de contas estão combatendo mal, certo? Se esse medo, se essa repulsa, se esse ódio a essas pessoas, que faz as pessoas não quererem o diálogo, o que a gente vai fazer aqui é tentar debater, né, falar um pouco sobre alguns desses elementos do ódio. E um desses elementos que eu acho que principalmente nessa época de crise, desemprego, sabe, uberização, ninguém mais tem CLT, saudades VR, aquela coisa, é uma das que mais pega porque atinge o nosso bolso. Bora? Tem rolado recentemente algumas notícias sobre um projeto que vai obrigar os presos a pagarem os seus custos para o Estado, certo? Você sabe como é, né? Agora tá de boa, o preso vai pagar seu gasto, a gente vai virar Noruega, agora não vai ter do que reclamar, tá tudo certo, o dólar vai voltar a 1,50, daqui pro infinito. Mas é assim mesmo. Tanto eu quanto você, a gente cresceu ouvindo que a culpa de todos os problemas do nosso país, inclusive do caos econômico, era exatamente desse bando de vagabundo que tá preso aí e dando conta pra gente, dando problema pra gente e assim por diante. A questão é que é o seguinte, uma pessoa presa no nosso país é cara? Claro, manter as pessoas presas custa muito dinheiro todo ano. Principalmente pra gente, né? Porque afinal de contas a gente tem a terceira maior população prisional do mundo. Obviamente manter essa galera atrás das grades não vai ser barato pra ninguém. Mas na real é que você sabe que é caro. Só que você tem ódio do sujeito que tá preso e não de todo o sistema e das pessoas que escolhem que seja desse jeito. Como assim escolhe, Suzane? Na sua cabeça, e foi o que eu aprendi também, né? O preso tá lá comendo picanha dada pelo Estado enquanto você tá comendo ovo mexido. Chato, você fica puto, né? Você quer ir lá esfaquear o cara. Ok. Mas na verdade, quando você vai ver, na maioria das penitenciárias brasileiras, o que acontece mesmo é que empresas terceirizadas se responsabilizam por entregar umas marmitinhas de bosta lá, que direto tem denúncia de que vão com comida estragada, com bicho, com larva. Tudo isso tem um custo real de produção baixíssimo, mas quando é repassado o valor para o Estado, amiga, é uma coisa de louco, uma coisa enorme. E por que acontece esses altos valores? Eu não sei, eu tenho palpites, talvez se você jogar a alimentação prisional Lava Jato no Google, você vai ter algumas dicas, porque né, saíram algumas notícias nos últimos tempos. Mas enfim, do mesmo modo, você pensa na limpeza de uma prisão. A limpeza de prisões hoje não é o Estado que faz, também é terceirizada. E assim, eu não sei se você acha que a faxineira de uma cadeia recebe o mesmo que, sei lá, a faxineira do Saulo Pôncio, sabe? Mas não recebe. Principalmente terceirizada, ok? Ou seja, o custo ele é bem baixo, mas quando isso é repassado para o Estado, vem um custo enorme e isso aumenta quando a gente vai fazer o saldo geral de quanto custa um presidiário no Brasil. Sabe o que é louco? Que ao mesmo tempo que você olha o saldo total e vem os gastos absurdos da manutenção de um preso numa prisão brasileira, pelo menos aqui em São Paulo, toda família que já teve um parente preso sabe o que é viver com a lógica do jumbo. O jumbo é uma cesta básica que a família dos presos tem que mandar mensalmente para as prisões. Nessa cesta tem os produtos de higiene, produtos de alimentação, sabe? Pasta de dente, bolacha e assim por diante. Coisas que você provavelmente acha que o Estado dá do bom e do melhor. Mas não, na verdade o que acontece é que as famílias elas têm que prover também isso. E assim, grande parte dessas famílias, eles estão longe das prisões. Porque as prisões, pelo menos em São Paulo, né, ficam nos interiores. Isso faz com que a gente aqui já tenha até empresa de delivery de jumbo, certo? Ou seja, olha que legal. A gente tem um preço por presidiário. Em tese, esse preço inclui todas essas coisas. Mas, na verdade, essas pessoas não recebem essas coisas, porque quem dá essas coisas é a família que leva, e aí você cria uma outra rede com outro comércio para também encaminhar essas coisas até a penitenciária. Olha que incrível, né? Que fluxo bonito de gente tendo emprego por causa da prisão.
Eu nem vou tentar passar para vocês uma lista de custo, porque cada estado tem um custo médio e aí eu corro o risco de soar datada se eu passar alguma informação. Mas o importante vocês saberem é que sim, custa e não é pouco. O que eu mais ouvi, o que vocês mais ouvem, com certeza é o tal do auxílio reclusão. Porque dizem que, afinal de contas, o crime compensa. Porque quando você é preso, você ganha sei lá quantos mil de auxílio reclusão, você come muito bem na prisão, você... blá, 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 blá. Olha, gente... certo, eu acho que o centro disso aqui não é nem falar que, obviamente, prisões não são locais de luxo, senão por que você não tá lá? A questão aqui é tentar desmistificar alguns desses elementos, porque se eles chegam pra você desse modo, deturpado, com uma carga de preconceitos e com uma carga de culpabilização dessas pessoas, isso tem uma função. Acho que você é um cara esperto, você deve saber, o auxílio reclusão ele não é para o preso, é para a família do preso, só se for um preso de baixa renda, que significa que ele tem que ganhar, antes de ser preso, coisa de menos de R$ 1.300, e ele só ganha auxílio reclusão para a família dele se ele foi contribuinte do INSS antes de ir para a prisão. Ou seja, é dinheiro do seu imposto que está indo para a família desse cara que ganhava isso como renda e era a única pessoa que trabalhava no núcleo familiar? Não, é o dinheiro dele como assegurado no INSS, é outro rolê, é outra coisa, certo? Ou seja, a última coisa que esse cara é ou era é vagabundo, afinal de contas ele era um trabalhador contribuinte e agora a família dele tá ganhando ali o dinheiro. Fora que assim, em 2017, 6,5% das pessoas presas no Brasil recebiam auxílio reclusão. Você acha mesmo que é isso que faz o seu dinheiro não render? Não. Não é, tá bom? Vamos virar o disco. Beleza. E aí tem aquela questão, né? As pessoas acham um absurdo o preso ficar lá parado sem fazer nada. Então o que que você diz? Ah, isso é um absurdo, é uma máquina do diabo, blá blá blá, os caras têm que trabalhar. Legal, os caras vão trabalhar. Só que pra você, ele não pode trabalhar ganhando um salário, que é a lei. Pela lei, o preso ele não pode trabalhar de graça, sem ganhar nada, até porque tem um nome para isso, de você colocar alguém para trabalhar sem pagar ela. É um nome bem antigo, eu esqueci como é mesmo, é escravidão que chama, certo? Mas você, na verdade, ignora isso, porque, ok, que se não queria ser escravizado, porque foi cometer crimes, não é mesmo? Ok, se você não se importa com o fato de escravizar pessoas, pensa pelo menos no seu próprio umbigo, certo? Você quer que o preso trabalhe na prisão, mas ele tem que trabalhar na prisão de graça para pagar pelo que fez. Ótima ideia, incrível. Agora me fala, por que uma empresa vai contratar você, ovelhinha de ouro, em vez de ir lá numa prisão e pegar um preso gratuitamente? Eu não te contratava. Primeiro que você é otário. Segundo porque, né, vamos economizar, não é mesmo? Então seja no mínimo inteligente, porque eu sei que humano você já não é. Há pouco interesse, né, de se colocar trabalhos dignos dentro da prisão e principalmente há pouca estrutura. São pouquíssimas as prisões que têm uma estrutura para você fazer uma oficina, para o cara poder trabalhar e tudo mais. Então, se por acaso você quer que todo preso trabalhe, você tem que estar ciente de que vai precisar investir em estrutura para isso. Ou seja, vão ter que gastar uma grana do cão para viabilizar para que todas as penitenciárias tenham uma estrutura mínima para que os presos possam trabalhar encarcerados. Você está disposto? Você acha que ok? Se alguém chegar e falar, então vou gastar tudo isso para fazer locais de trabalho, você vai achar bonito ou você também vai achar que é coisa para vagabundo e tudo mais? Porque eu não sei se vocês viram, anunciaram agora que vai ter prisão vertical no Rio de Janeiro. Arranha-céu prisional, olha que coisa linda. Imagina que incrível. Só que isso, como não fala de trabalho, como não usa nenhum discurso de ressocialização, como ninguém fala que é para algum benefício para o preso, você acha bonito. Você fala, ai que bom, agora vai dar para prender vários meninos, vai dar para fazer um andar só de ladrão, um andar só de estelionatário. O sonho do cidadão de bem, não é mesmo? Sabe quanto isso vai custar? Oh, rapaz, um monte. Então é isso. Muito brevemente, eu trouxe aqui só mais alguns elementos para vocês pensarem em todo esse universo de economia, dinheiro e como isso gira em torno da prisão. Se você quiser saber mais, pelo menos, sei lá, sobre a rede econômica em São Paulo, eu recomendo um livro do Rafael Godoy, chama Fluxos em Cadeia. É um livro bem legal porque ele vai realmente estudar quais são todos esses fluxos do funcionamento cotidiano
das prisões paulistas. Então fica a dica. Quem tiver mais dicas pode colocar aí nos comentários, tudo mais, quando for compartilhar. E aí, quem sabe, numa próxima eu volte para a gente conseguir debater mais elementos que causam essa desumanização, esse ódio e essa aversão a falar sobre o assunto. Elemento econômico A1, não esgotei esse tema de jeito nenhum, mas eu quero que a partir disso vocês possam também conversar, que tenha sido uma boa reflexão. Tudo bem? Até mais.